Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí, moçada, para terminar, vamos fazer sobre a consciência moral. Está no número 1776 do Catecismo. Diz assim: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer. Chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal, essa é a lei, no momento oportuno, a voz desta lei soa aos ouvidos do coração. É uma lei escrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Tá certo? Então aqui nós temos consciência, consciência, conhecimento sobre nós mesmos. E a razão e a consciência, é aquilo que nos ajuda a agir de determinada forma quando aparece o que devemos fazer ou não. Ou seja, quando aparece uma situação. Número 1777. O juízo da consciência. Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, no momento oportuno, fazer o bem e evitar o mal. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Atesta a autoridade da verdade referente ao bem supremo, de quem a pessoa sente atração e acolhe os mandamentos. Quando escuta a consciência moral, o homem pode ouvir Deus que fala. 1778. A consciência moral é um julgamento da razão, pela qual o humano reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar, está a ponto de executar ou que já praticou. Em tudo o que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. É pelo julgamento de sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. Nós vamos aqui ver uma frase do cardeal Newman, um grande especialista, que se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, ele era cristão anglicano, e um especialista em consciência. Ele diz assim: a consciência é uma lei do nosso espírito, mas que o ultrapassa, que nos faz imposições, que significa responsabilidade e dever, temor e esperança. É a mensageira daquele que no mundo da natureza, bem como no mundo da graça, nos fala através de um véu, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. É como um vigário, uma ponte que faz às vezes que nos comunica a Jesus Cristo. Isso tudo, o problema da consciência, se trata também numa reflexão, eu faço uma reflexão moral, teológica, no curso 2 de Moral Fundamental. É importante que cada qual esteja bastante presente a si mesmo para ouvir e seguir a voz de sua consciência. Esta exigência de interioridade é tanto mais necessária quanto a vida nos expõe constantemente a situações que nos alheiam de qualquer reflexão, exame ou concentração sobre nós mesmos. E aqui cita Santo Agostinho: volta a tua consciência e interroga-a. Voltai, irmãos, ao interior, e em tudo o que fizerdes, atentai para a testemunha, Deus. Num mundo como o nosso, onde a gente era chamado a fazer tudo de modo quase que automático, numa rotina desenfreada, podemos cair nesse automatismo e não ouvir a consciência. Talvez esse tempo de pandemia nos dê uma parada para pensar um pouco. 1780.
a dignidade da pessoa humana e implica e exige a retidão da consciência moral. A consciência moral compreende a percepção dos princípios da moralidade sinderese, sua aplicação às circunstâncias determinadas mediante um discernimento prático das razões e dos bens, e finalmente o justo feito sobre atos concretos a praticar ou já praticados. A verdade sobre o bem moral, declarada na lei da razão, é reconhecida, prática e concretamente pelo juízo prudente da consciência. Chamamos de prudente o homem que faz as suas opções de acordo com este juízo. Maria guardava todas as coisas no seu coração e meditava. E aí a gente vê, né, o juízo prudente, a prudência é a virtude que se chama a colcheira das outras virtudes. Aquele homem que guiava a carruagem, o que guia é a prudência. Por isso que já no número 1781 diz assim: a consciência permite assumir a responsabilidade dar resposta dos atos praticados. Se o homem comete o mal, o julgamento justo da consciência pode continuar nele como testemunho da verdade universal, do bem e, ao mesmo tempo, da malícia de sua escolha singular. O veredicto do juízo da consciência continua sendo um penhor de esperança e misericórdia. Atestando a falta cometida, lembra a necessidade de pedir perdão, de praticar novamente o bem e de cultivar sem cessar a virtude com a graça de Deus. Claro, a consciência nos leva a ver que somos falhos, pecadores, mas sempre é um convite, porque é o próprio Cristo, a voz de Deus na nossa consciência, vigário de Cristo, que nos ajuda a voltar, a melhorar. E cita a primeira de São João: diante dele tranquilizaremos nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1782 do Catecismo. O homem tem o direito de agir com consciência e liberdade, a fim de tomar pessoalmente as decisões morais. O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência, mas também não há de ser impedido de proceder segundo a consciência, sobretudo em matéria religiosa. Por isso que o número 1783 começa o tema da formação da consciência. Então vamos lá. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seu julgamento segundo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado, a preferirem o próprio juízo e a recusar ensinamentos autorizados, que é de Deus. 1784. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Desde os primeiros anos, alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos de culpabilidade e dos movimentos da complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera a paz no coração. Como nós temos necessidade de ter paz no coração, não é? Então é necessário ir formando por toda a vida a nossa consciência. Agora vai 1785. Na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz do nosso caminho. É preciso que assimilemos na fé e na oração e a coloquemos em prática.
É preciso ainda que assimilemos na fé e na oração e a coloquemos em prática. É preciso ainda que examinemos nossa consciência, confrontando-as com a cruz do Senhor, porque lá nós aprendemos a amar, olhando para Jesus crucificado. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho e conselhos dos outros e guiados pelo ensinamento autorizado da Igreja. As escolhas da consciência. Agora aqui do número 1786 ao 1789, vamos agora falar das escolhas da consciência. São como regras para poder agir bem, tá bom? Colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto de acordo com a razão e a lei divina, ou ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta delas. Às vezes, o homem depara com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil, mas deverá sempre procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Eu sempre digo que aqui é necessário sempre ter como elemento não só a lei natural, faça o bem e evite o mal, os 10 mandamentos, mas, sobretudo, as bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7. Olha só, algumas regras se aplicam a todos os casos. 1789 do Catecismo. Nunca é permitido praticar o mal para que dele resulte um bem. Nunca. Os fins não justificam os meios. A regra de ouro: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Mateus 7,12, que já li, falando aqui dos atos. A caridade respeita sempre o próximo e sua consciência. Pecando contra os vossos irmãos e ferindo sua consciência, pecais contra Cristo. É bom se abster de tudo que seja causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento para o teu irmão. Romanos 14, 21. E agora, a última parte, que são 5, 6 pontinhos, vai falar sobre o juízo errôneo e, quando nós estudarmos no outro curso, falaremos sobre os tipos de consciência. 1790. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo da sua consciência. Se agisse deliberadamente contra este último, estaria se condenando a si mesmo. Mas pode acontecer que a consciência moral padeça de ignorância e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. 1791. Muitas vezes, esta ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem, e a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna obcecada. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. Ela tem uma ignorância vencível, ela poderia vencer, mas como ela não procurou, ela é culpada. Agora, a ignorância, 1792, a respeito de Cristo e de seu Evangelho, os maus exemplos de outro, o servilismo às paixões, a pretensa de uma autonomia mal entendida da consciência, a recusa da autoridade da Igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade, podem estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Tem pessoas que dizem, eu ajo segundo a minha consciência, mas você não é dono da verdade. A verdade nos dá Deus. Então você tem que formar a sua consciência segundo Deus. 1793. Mas existe uma ignorância invencível, que vai falar aqui na 1793. Se ao contrário, a ignorância for invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado,
mas nem por isso deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. Quando a pessoa não teve educação cristã, quando não teve ninguém que a ajudasse, por meios que nós não entendemos, a gente tem que entender que ele não tem responsabilidade na presença de Deus. Mas é preciso trabalhar para corrigir a consciência moral dos seus erros. A consciência boa e pura, diz o número 1794, é esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade procede ao mesmo tempo de um coração puro, de uma consciência e de uma fé sem hipocrisia. E aqui o número 70 cita a Gaudium et Spes do Vaticano II, número 16. Diz assim: quanto mais prevalecer a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um arbítrio e se esforçam por conformar as normas objetivas da moralidade. A principal norma objetiva da moralidade, sem dúvida, é o Evangelho, que está resumido na moral, Mateus 5, 6 e 7. Gosto de insistir. Por quê? Porque aí teremos uma consciência de um santo, que não é de alguém que não é fraco e que não pode pecar até gravemente, mas que vai crescendo segundo Deus, porque ele tem uma consciência delicada, ao contrário daquele que tem uma consciência cauterizada com ferro quente, que é insensível. O Evangelho lhe produz sensibilidade para agir segundo Deus, tá bom? Segundo o Evangelho. Então aqui terminamos o tempo da consciência. Vocês vão ter então 2 vídeos e eu aqui concluo o curso. Vou dizer para vocês, né? Fiz o que pude nesse tempo. Sei que vocês estão muito cansados. Esse semestre com a pandemia não nos foi fácil em nenhum âmbito da nossa vida, também para mim. Eu estou um pouco doente, peço as vossas orações. Preciso descansar um pouquinho, mas saibam, né, que para aqueles que vão estudar Teologia Moral Fundamental 2, é comigo, próximo semestre, se Deus quiser. Inclusive já receberam até o livro que eu usarei como fonte, que é a Moral Católica do Pinkers digitalizada, né? Nós procuraremos, sem dúvida, aqui recuperar coisas que não foram possíveis. E para os outros eu peço paciência e, se Deus quiser, no próximo curso, que geralmente já há alguns anos sou eu que leciono Moral Fundamental 2, nós procuramos resolver lacunas. São coisas que independem da nossa vontade, coisas que acontecem, ninguém é culpado, mas eu procurei nesses breves dias uma síntese, tá bom? Que nós possamos agradecer a Deus que nos dá a graça de vivermos segundo a dignidade de filhos amados e filhas amadas por Ele. Então vamos recorrer àquela que nos ajuda, nos ilumina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boas férias. Muito obrigado pela paciência.